Brasil, a educação é bem precária mesmo, então muitas pessoas têm problema de realmente interpretar mesmo algo que a pessoa tá falando. A gente percebe muito isso. Principalmente no nosso canal, no teu deve ter bastante, que a gente tem um vídeo explicando ponto por ponto ali, pra não ficar dúvida, e aí o cara vai lá, mesmo assim... pega lá, distorce alguma coisa que você falou e comenta alguma coisa. E tem vezes que é algo complexo que a gente vai lá e grava, a gente para de gravar, assiste o que a gente falou pra ver, será que o cara vai entender? Aí fala, não, vai entender. Aí posta, depois o cara não entendeu. Mas um ponto que eu vejo que acaba sendo importante também é a organização da pessoa. Que, por exemplo, um pobre pode usar essa dica do cartão ali se ele for extremamente organizado. Então ele foi lá, juntou, o sonho dele é comprar um telefone. Juntou a vida toda ali, conseguiu a grana. Ele pode usar essa estratégia aí, só que ele tem que estar organizado e saber exatamente como funciona, senão ele vai acabar se ferrando. Sim. Então, são essas algumas divergências que eu tenho. Tem a questão do alugar ou comprar, tem a questão do cartão, tem a questão de fazer dívida ou não fazer dívida, né? Então, como o objetivo do meu canal é tirar o pobre do buraco. É isso, né? Então, às vezes eu vou evoluindo um pouco, por exemplo, eu já falo sobre cripto. Caramba, cripto não é um negócio que é pra você falar pra pobre, Duda. Eu sei, mas só que tem 1,5 milhão de gente e milhares ali já não são mais pobres, graças a Deus. E graças ao empenho deles, o trabalho, o foco, mentalidade, né? Então, com o tempo, agora vou começar a falar sobre renda variável. Mas isso nunca foi minha prioridade. Minha prioridade é fazer o cara pensar direito sobre dinheiro, parar de querer viver uma vida de rico se ele é pobre, pra ele conseguir sair da pobreza. E não se endividar também, né? Não se endividar Porque não no adianta caminho. nada. O cara que é pobre, tá endividado, com dívida de cartão de crédito, cheque especial, que, pô, tem juros altíssimos, começar a investir. Porque Sim. é melhor que ele pague a dívida, porque os juros da dívida É o vão que ser... ele falou, 13 ao ano e a outra 13 ao mês. E aí né? o cara vai ganhar, exato. Então, realmente é isso. O investimento começa depois que você já tá organizado financeiramente e não tem dívidas caras, né? Porque, às vezes, um financiamento imobiliário, dependendo da taxa de juros que ele tá pagando, ele pode começar a investir mesmo Tá no ok financiamento. ali dentro do orçamento dele, né? Exato. Tem gente que já conversou conosco ali nos comentários, tem FIES. Aí é 3% ao ano o juro do FIES. Aí o cara já pode começar a investir ali com o FIES de 3%. Só que a gente falou, a não ser que você se sinta muito incomodado em ter essa dívida mesmo que é 3% ao ano. Que acho que o principal é a mentalidade do cara. E se ele se sente afetado, não, que eu tenho essa dívida aqui, que isso me incomoda, que eu não consigo dormir de noite. Então, por mais que não vale a pena financeiramente o cara quitar esse FIES porque é 3% ao ano, a Selic, mesmo que tiver baixa, não vai chegar em 3% nos próximos 5 anos aí. Não valeria a pena o cara quitar, mas se o cara se sentir muito incomodado e a mentalidade dele ele vai a mente dele vai ficar mais livre ali, melhor quitar logo ali e ficar tranquilo, então. Eu gosto muito, vocês já leram aquele livro A Psicologia Financeira? Não. Mano, é muito bom. Leia esse livro aí, que é sensacional o livro. E ele fala muito sobre isso, e um dos pontos que ele fala é isso, né? Que muitas vezes você ter paz vale mais do que você aumentar a tua rentabilidade. Né? Ele dá até o exemplo falando sobre casa. Ele é milionário, deve ter coisa pra caramba, mas ele fala, pra mim e pra minha esposa, o prazer de ter a nossa casa vale mais do que otimizar a nossa rentabilidade. Então ele deve ter, sei lá, deve ter uma mansão muito louca, né? Mas tem a ver com isso, né? Ai, mas o investimento ali vai valer mais a pena. Vai, é uma opção tua. Talvez você não dever nada pra ninguém, como é o meu lema. Eu poderia estar pagando até agora o financiamento. Eu tava dentro do meu orçamento. Mas o prazer de saber que eu não devo nada, e esse é um prazer que o brasileiro esqueceu como é. O brasileiro não sabe mais como é não dever nada pra ninguém. E é muito bom você deitar no travesseiro e tal, né? Só que o brasileiro tá tão acostumado com a dívida que virou até meio que uma crença limitante isso. Não dá pra você ser pobre sem você ser endividado. Dá, claro que dá. Ou também falam assim, não dá pra você conquistar as coisas sem se endividar. Então... exato. Falam muito isso aí também. E dá, né? Só que é foco, baixar a sua ansiedade, a sua impulsividade. Esse é um dos tipos de coisas que eu falo desde o começo do canal. Em vez de você parcelar, e aí eu volto a dizer, eu sei que tem as vantagens, só que pro meu público eu prefiro falar para não parcelar. Por quê? Porque todo parcelamento se torna uma dívida. E muitos ainda parcelam sem ter o dinheiro pra pagar. Parcela Sim, porque pior ainda. Ele não tem os 5 mil pra pagar o celular, mas ele tem R$500 por mês aí durante 10 meses. Aí dá qualquer problema, sei lá, ele Perde é o demitido, emprego, precisa de gastar um dinheiro com algum imprevisto. Ele não tem mais e a dívida do cartão de crédito começa a rolar já, né? Então... E você vê que é isso, resumindo. Todo parcelamento se torna uma dívida, porque a dívida nada mais é do que você tá com uma coisa que você não pagou ainda. Né? Então, o exemplo aí que a gente deu tá meio que estimulando a dívida, né? Eu não estimulo dívida jamais, nunca. Porque o meu objetivo é tirar a pessoa da dívida, né? Então, se a pessoa tá se esforçando aqui para
quitar a dívida. Não, tô pagando, tô trabalhando pra caramba, vou quitar. Só que durante o mês ela parcela a gasolina, parcela a coxinha, parcela a camiseta na Riachuelo. Você tá... É que nem eu falo, né? Quando puxa o cobertor pra cobrir a cabeça e descobre o pé, né? Você tá se matando aqui pra quitar a dívida, mas essa aqui tá fazendo dívida nova. E assim nunca vai estar sem dívida, né? Uhum. Quais são as 3 principais dicas, assim, que você dá pra alguém que é pobre, tá lascado, tá ferrado, mudar de situação, conseguir uma vida mais confortável? Que é um ponto que eu vi, que você mesmo falou que começou o canal, não sabia nada de investimentos, mas de educação financeira e organização é algo que você já tinha 100% ali. Então tem gente que não tem investimento, mas também não tem nem a organização lá, que é o principal pra acabar não se ferrando, né? Isso, mesmo não sabendo de investimento, você já sabia se organizar, já tinha educação financeira pra não fazer besteira com o dinheiro. Sim. Ó, tem algumas dicas que eu dou, né? Mas, se a gente for pegar, eu gosto de 3 dicas que eu criei, né? Um tripézinho com base no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Que é, ganhe dinheiro, junte dinheiro e multiplique seu dinheiro. Então, ganhe dinheiro é igual ao quê? Trabalhe, né? Trabalhe. E trabalhar bastante. Esse é um outro ponto. Aqui, é que eu não gosto de ficar batendo de frente com outros conteúdos, mas eu gosto de trazer o meu ponto de vista. Tem muita gente que fala assim, você não precisa trabalhar muito, você precisa trabalhar certo. Tá, tudo bem. Só que para um pobre que não tem formação, não tem faculdade, não tem nada, o que é trabalhar certo? Né? Então, o que eu trago vai ter que trabalhar muito sim, bicho. Vai ter que trabalhar que não condenado, vai ter que trabalhar pra caramba. Como eu fiz, né, em 2020 para quitar meu apartamento. Então, eu trabalhava, aí... meu salário ali era, sei lá, 3 mil. Dá pra mudar de vida com 3 mil? Dá, mas demora muito. Eu não queria demorar tanto. Então, depois do trabalho, eu ia dar aula particular de instrumentos, de violão, de bateria. Inclusive, foi assim que eu conheci o Gustavo Scarpa, que é um jogador do Palmeiras. Eu dava aula de bateria pra ele na casa dele, né? E tinha vários outros alunos, depois do trabalho. Então, eu trabalhava o dia inteiro. De que horas até que horas, assim, pro povo entender que não existe fácil. Um sacrifício, Ó, mais ou menos aqui, vou colocar algumas coisas. Essa foi a minha rotina em 2021. Eu trabalhava e era longe, velho. Eu moro em Osasco, eu trabalhava em Santana de Parnaíba, quase Pirapora do Bom Jesus, o bagulho é longe. Então, eu demorava 1 hora e pouquinho para ir pro trabalho e 1 hora e pouco para voltar. Então, eu saía de casa umas 8, porque eu entrava um pouco antes das 8, que eu entrava às 9, e eu chegava em casa umas 7h30 da noite. Aí, quando eu chegava em casa, quando eu ia para casa, eu tinha algumas coisas. Só que em alguns dias, eu do trabalho já ia direto para dar aula particular. Então, dar aula de violão, dar aula de bateria, teoria musical, eu já dei aula também. Aí, além disso, eu chegava em casa e eu tinha que fazer vídeo tanto pro canal de música quanto pro Primo Pobre, né? Então, você vê, esse é um ponto, ó. Se quando o meu primeiro vídeo bombou, o pessoal começou a falar, Duda, posta mais vídeo, eu poderia ter falado, não dá, velho. Eu já trabalho, já tenho um canal de música, já dou aula particular pra um monte de gente. Tenho uma banda de músicos pra casamento, que eu organizo tudo, de vários casamentos, todo mês. Sabe? Faço site, edito vídeo de clipe musical. Não tem como, velho. Não dá tempo, você não tá entendendo, velho. Matematicamente, se você olhar as minhas, não dava tempo. Mas eu fiz, dá. Organização? Como que era essa organização pra conseguir fazer tudo? Então, a organização, assim, né? Tinha dia que eu ia dormir às 4 pra acordar às 7h30, 8 pra ir pro trampo, né? Então, assim, era um trampo do cão. Eu chamo esse ano de o ano do cão na minha vida, porque... Eu tava começando até a ficar estressado. Sabe quando a pálpebra começa a mexer muito assim, tanto que você tá trabalhando? Só que eu sempre pensei, eu vou trabalhar que nem um condenado por um tempo pra eu não ser pobre o resto da vida. E se eu não tivesse me matado pra caramba naquele ano de 2021, hoje eu não seria youtuber em tempo integral. Eu poderia ter dito, não dá, velho, não dá, eu já tenho coisa pra caramba. Olha aqui o tanto de coisa que eu tenho na minha agenda. Não, eu fiz dá, porque eu falei, isso aqui pode ser promissor esse negócio. Eu acho que o principal é que tem gente que quer ver uma vida equilibrada. Não, que eu quero vencer na vida, eu quero sair da situação que eu tô, mas eu não vou abrir mão do meu Netflix, não vou abrir mão de ir no barzinho ali na sexta, no sábado, no domingo. Aí chega ali sábado, eu tenho que ir na balada, eu tenho que ir no shopping. A pessoa quer fazer tudo e ao mesmo tempo quer mudar de vida, só que em algum momento, pra você conseguir ter um resultado melhor que as outras pessoas, você vai ter que se desequilibrar e fazer mais que as outras pessoas. É o que fala, né? Se você faz o que a maioria faz, você vai ter o mesmo resultado da maioria. E no Brasil a maioria é pobre, né? Então, você tem que fazer algo diferente. Né? Então, foi mortificante ali, foi sacrificante o negócio, sabe? Trabalhei muito. Só que aí, até o final de 2021, o canal Primo Pobre começou a estabilizar, começou a me dar um dinheiro legal, já pude começar a dar
acalmada nas coisas. Né?